O que eu acho do novo arcabouço fiscal, prós e contras, dessa proposta de redução do preço dos veículos, entre aspas, populares aqui no Brasil, anunciada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, e dos 5 meses de governo Lula, quais as minhas impressões até agora? É sobre isso que falaremos nesse segundo vídeo do quadro Perini Responde. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala é Bruno Perini, criador do canal. Lembrando que desde o sábado passado nós começamos a ter vídeos aqui no canal, esse é o segundo de muitos que virão pela frente. Então já coloque na sua agenda, ative as notificações. Se você não é inscrito, se inscreva aqui, mas todo sábado, por volta das 11 horas da manhã, a gente vai liberar um vídeo novo. Eu não sei se sempre nesse quadro Perini Responde, mas teremos algum material aqui para que você possa assistir no seu fim de semana. E hoje, novamente, eu volto com aquelas perguntas que eu tirei lá do Instagram, que são perguntas que chegam muitas vezes de maneira repetida, de diferentes formas, mas que o pessoal quer saber. E para iniciar, eu vou pegar a pergunta aqui do GF_Areia_Brita_S. Deve ser um perfil difícil de achar no Instagram, né? Então fica a dica aí para você simplificar esse arroba, se você quer vender areia e brita. Ele tá perguntando, o que você acha sobre o arcabouço fiscal? Prós e contras. Pegando o primeiro pró, que eu acho que é o grande pró desse novo arcabouço, é o fato dele existir. Porque é melhor ter alguma regra fiscal, ainda que seja pior do que a regra que nós tínhamos anteriormente, do ponto de vista, né, de ser mais permissivo com gasto, de ter um aumento de gasto, né, ano após ano, que é a proposta do novo arcabouço. Mas é melhor ter uma regra assim do que não ter regra nenhuma. E até a própria reação do mercado mostra isso, porque a gente tinha um antigo teto de gastos, o Lula desde a campanha falava que ele deveria ser alterado, depois que ele ganhou nós vimos, por exemplo, uma queda de bolsa durante um tempo, aumento de juros, com o pessoal pensando que viria a ser esse novo arcabouço. E quando vê arcabouço só pelo fato dele não ser horrível, e eu não considero arcabouço horrível, considero pior do que o teto de gastos. Mas quando ele saiu, o mercado subiu. Aí muita gente não entendeu. Poxa, a regra antiga era melhor do ponto de vista fiscal. Essa regra ela é mais permissiva. Agora que ela veio, não era para cair ainda mais? O mercado já tinha caído por conta da incerteza, e quando veio um pouco menos de incerteza, porque o arcabouço ele pode ser modificado ainda, agora que ele está na mão do Congresso, o mercado acabou reagindo positivamente. E por que ele reagiu positivamente? Porque tudo bem que o arcabouço ele prevê uma elevação do gasto do governo ano após ano, mas dentro de uma banda de IPCA até no máximo 2,5% e com piso de IPCA mais 0,6%. Essa foi inclusive uma grande crítica. Falaram que a gente trocou um teto de gastos por um piso de gasto, um crescimento real dos gastos, e com esse teto agora estendido, né? Então o governo ele tem um pé direito mais alto. Só que se a gente pega a elevação do gasto público na era do Plano Real, ela fica em torno de IPCA mais 5, 6%. E se você pega inclusive o ano passado, com um teto de gastos ainda valendo, mas já, principalmente após a pandemia, né, com uma série de puxadinhos, a gente teve a elevação do gasto em coisa de IPCA mais 3 e alguma coisa. Então veja que nesse teto de IPCA mais 2,5 ainda estaríamos elevando menos o gasto em comparação com, por exemplo, o ano passado. Então esse novo arcabouço ele é maravilhoso? Não. Mas considerando o que a gente tem de média do Brasil, tudo bem que lá atrás a gente poderia aumentar mais o gasto público, tinha uma dívida pública menor, mas eu não acho ele simplesmente horroroso, igual algumas pessoas já falaram. Um outro ponto negativo é que esse novo arcabouço ele pode ser modificado ainda pelo Congresso. E é a primeira vez que alguma coisa chega no Congresso e não sai ainda mais deteriorada em termos de parte fiscal. Então ele ficou, inclusive, lá na Câmara dos Deputados, um pouco mais rígido, porque não havia nenhuma previsão de contingenciamento de despesa. E se aquelas metas de superávit que foram colocadas pelo governo não forem cumpridas, já há uma previsão. Então ele está ficando um pouco mais restritivo. Tudo bem que vai passar pelo Senado, pode ser que ele continue sendo alterado, mas eu considero isso um ponto positivo, uma surpresa interessante com o nosso legislativo. Agora indo para a parte dos contras. A primeira delas é que, apesar de você ter um aperto em certas áreas, você teve já a criação de uma exceção para o ano que vem, que é a questão de que despesa com educação entraria dentro do novo arcabouço, mas para o ano que vem, não. Então você já cria um precedente para que depois você possa ter isso sendo repetido ao longo dos próximos anos. Até porque esse novo arcabouço é mais simples de ser modificado em comparação com o teto de gastos, porque o teto de gastos é uma emenda à Constituição, então é necessário uma maior complexidade, mais quórum para que você tenha uma modificação, e esse novo arcabouço é uma lei complementar. Ele já nasce mais frágil, sendo que o próprio teto de gastos, apesar de ser uma emenda à Constituição, ele está acabando muito antes do prazo, porque veja o seguinte, né, ele foi criado em 2016, governo Temer, e deveria durar 20 anos, sendo que no meio do caminho, com 10 anos, você poderia ter uma reformulação. Ele não durou no final das contas nem
7 anos. Se considerar realmente a parte onde ele estava mais rígido, né, antes de alterações, estado de emergência, pandemia, foram praticamente 4 anos. O que me leva a pensar que esse novo arcabouço não vai ser algo que vai chegar inalterado até um próximo governo, muito provavelmente. É mais fácil de você ter mudanças de regras e dar um bypass, né, no novo arcabouço. Um outro ponto contra desse arcabouço é que para que você possa chegar nesse teto de IPCA mais 2,5, você tem que ter crescimento de arrecadação, porque o governo pode pegar até 70% desse crescimento de arrecadação e transferir para gasto respeitando esse teto de IPCA mais 2,5. E para você ter crescimento de arrecadação, ou você tem o crescimento econômico, né, o PIB crescendo, mas aqui no Brasil nós temos uma série de gargalos que impedem isso. E aqui eu não falo apenas de taxa de juros alta, que estruturalmente já é mais alta, mas está bem alta agora, ainda em consequência, né, de uma inflação que está voltando a ficar ancorada. A gente provavelmente vai ver uma queda dos juros daqui a pouco tempo. Mas mesmo com esses juros em queda, se você pega a última década do Brasil, a gente praticamente não cresceu. Então, crescimento econômico é algo mais restritivo aqui. A outra maneira de você aumentar a arrecadação é com novos impostos ou majoração da alíquota dos impostos que já existem. Então, veja que há um estímulo para que você tenha mais arrecadação via aumento ou criação de impostos, apesar do governo já ter falado que não iria criar novos impostos. E mesmo que isso seja feito, como você vai ter aumento de arrecadação, mas também aumento de gasto, isso não quer dizer que, por exemplo, a relação dívida-PIB do Brasil vai ficar estabilizada nesse patamar de 75%, mais ou menos, que a gente está hoje. Se você pega estudos até feitos pelo Marcos Lisboa e Marcos Mendes, eles estimam que a dívida pública ao final do governo Lula, ainda que você tenha um expressivo aumento de arrecadação de 4% real, ou seja, IPCA mais 4, essa dívida cresceria quase 10 pontos percentuais em apenas 4 anos, deixando o Brasil numa relação de 85% dívida-PIB, o que é bem superior à média dos emergentes, que costuma ficar na casa de 60%. E uma coisa é você ter um Estados Unidos devendo 130% do PIB, um Japão também devendo até mais do que isso. Outra coisa é um país emergente, então isso não é algo interessante. Até porque quando essa relação dívida-PIB começa a ficar muito elevada, a gente pode entrar naquele cenário chamado de dominância fiscal. Como o próprio nome já diz, a questão fiscal ela passa a dominar e a política monetária ela acaba perdendo o efeito. O que eu quero dizer com isso? No Brasil você tem uma inflação muito alta. A medida ortodoxa para se combater essa inflação é elevar a taxa de juros. Só que se a relação dívida-PIB é muito alta, ou seja, você tem uma dívida muito grande em comparação ao seu PIB, essa elevação da taxa de juros pode fazer essa dívida crescer cada vez mais rápido. Para fazer uma conta mais simplificada, pense em um país que tem uma relação dívida-PIB de 100%. Ou seja, a dívida é exatamente igual ao tamanho do PIB. E o PIB desse país é tipo do Brasil, ele cresce de maneira bem magrinha, né? Menos de 2% ao ano. Mas por conta de uma relação dívida-PIB muito alta, o pessoal só aceita emprestar para aquele país com juros de 10%. Veja que a dívida vai estar crescendo 10% ao ano e o PIB vai estar crescendo 2%. Se eles eram iguais, em pouco tempo a dívida fica muito maior que o PIB. E aquilo foge de controle. E quanto mais você aumenta os juros, pior fica a situação. Embora se você diminua os juros, você não controla a inflação. Então veja que a política monetária ela perde o efeito que ela tem que ter por conta de uma questão fiscal, déficits estruturais que levaram ao aumento do endividamento. Isso vai acontecer no Brasil? Bom, não de uma hora para outra, certamente. Não acho que a gente vai entrar numa situação assim degringolante do nada, mas é uma preocupação que sempre temos que ter quando pensamos em Brasil. Partindo para a segunda pergunta, temos aqui o underline Taciel Souza perguntando: e essa medida do governo de corte de imposto para carros em 10,79? O que acha? Bom, o primeiro lugar é que o governo anunciou que irá fazer isso, mas ele não colocou um prazo para acontecer, até porque no Brasil você tem a lei de responsabilidade fiscal, que impõe que se o governo ele vai abrir mão de arrecadação, e esse corte de imposto seria abrir mão de arrecadação para deixar o carro popular, né? Ou entre aspas popular, né? Porque carro popular é algo que custa até 120 mil. Meio bizarro um carro popular custar tanto no Brasil, né? Mas é a realidade que a gente tem hoje. Mas para isentar essa parte de impostos, mediante alguns critérios, se tem peça produzida no Brasil, quanto ele vai poluir, o preço do carro em si, o governo tem que arranjar uma nova fonte de arrecadação. Ou a criação de um novo imposto, ou a majoração de impostos que já existem para tapar esse rombo que ficaria. Até o que eles tentaram fazer no início era falar, não, a gente vai ter menos imposto, mas como vai vender mais carro, você vai ter a mesma arrecadação. Só que a lei de responsabilidade fiscal proíbe esse tipo de estimativa, porque senão seria muito confortável, né? Você vai sempre diminuir a arrecadação pública, estimando que a economia vai crescer e que o rombo que ficaria vai ser preenchido por mais movimentação. Então, para comentar dessa medida em si, a gente precisaria saber, poxa, estamos abrindo mão numa área, onde que vai ter aumento de imposto? Porque você pode até argumentar, não, é carro popular, isso é pro povo. Mas eu não sei, né? O quanto do povo vai estar comprando um carro popular. Na minha época, quando eu tinha 18, todo jovem queria ter sua carteira de motorista para comprar o seu carro. Hoje em dia, o número de jovens que não
tiram mais carteira é muito maior. As soluções de mobilidade urbana, elas mudaram. Uma prova disso é que, por exemplo, você teve a saída de indústria automotiva aqui do Brasil para produzir em outros locais. Se eu não me engano, foi a Ford que saiu do Brasil, mas ela se manteve na Argentina. E não se manteve na Argentina apenas por uma questão de mão de obra mais barata devido à desvalorização do peso. É que a planta de produção lá era para carros maiores e aqui era para carros menores, sendo que os carros menores estão sendo menos procurados, porque muitas vezes o pessoal prefere uma solução de mobilidade urbana, transporte público, Uber, do que comprar um carro menor. Então os carros que estavam sendo vendidos ainda eram os carros maiores. E aí essa política do governo pode trazer um estímulo para uma área que já não estava sendo tão procurada assim pelo brasileiro, à custa de alguma coisa que não sabemos ainda. Então você tira imposto de uma área que não estava sendo tão procurada e coloca imposto em alguma coisa que as pessoas estão consumindo e demandando de fato. Ou seja, não vai sair de graça, logicamente, não tem como. A lei de responsabilidade fiscal impede esse tipo de coisa e eu não sei qual vai ser a consequência futura. Então o que eu vejo é, eu sou sempre a favor de menos imposto. Só que para que você tenha menos imposto, tem que ter menos gasto público. Do contrário, mantendo o gasto até aumentando e com menos arrecadação, isso vai virar dívida. Essa conta vai chegar pra gente em algum momento. E veja que isso passa até uma mensagem estranha, porque o governo ele fala, não, a gente quer mais arrecadação. Aí ele vem aqui e tira esse imposto específico. E outra coisa é que o Ministério da Fazenda, o ministro Haddad, já havia falado sobre a questão da reforma tributária, que é uma pauta que ela conta com a simpatia de muita gente no Congresso. Então, até uma próxima pergunta que eu vou responder aqui, embora a vida do governo, né, do Poder Executivo não esteja tão simples assim, para pautas que contam realmente com muito apoio, ela pode ser simplificada. E dentro de uma medida tributária, o que se procura aqui no Brasil é desfazer aquele nó górdio, né, aquele nó impossível que foi cortado por Alexandre quando ele estava passando para dominar a Ásia, uma história bem interessante, que era um nó que ninguém conseguia desfazer e falaram para Alexandre que quem desfizesse aquele nó dominaria o mundo, ele foi lá e simplesmente cortou o nó, foi assim que ele desfez. A nossa legislação tributária aqui no Brasil é um verdadeiro nó górdio, indissolúvel. Então uma forma de você conseguir simplificar é acabar com esse monte de impostos diferentes que existem sobre os produtos e bem com imposto diferente de serviço. E quando você pega até os próprios bens, né, produtos de consumo, se é chocolate é um imposto, se é cereal é outro, se é barra de cereal, então deve haver uma discussão para ver qual vai ser o imposto. Ou se você vende o bombom como bombom, paga o imposto. Quer melhorar a vida, chama de wafer. Sendo que no final das contas é só farinha, açúcar e alguma coisa com gosto de chocolate. Então você deveria ter uma simplificação e não a criação de mais estímulos para setores específicos, mais subsídios, que era uma mensagem que na verdade estava sendo passada na maneira de vamos acabar com isso para ter uma reforma tributária. Então eu não sei como isso vai sair, não sei qual vai ser a consequência, onde você vai ter aumento de imposto, mas vejo que é algo que vai na contramão do que estava sendo proposto na época que foi anunciado, por exemplo, o novo arcabouço. Teremos que aumentar a receita e com uma tendência, olha, vamos simplificar a parte tributária com uma reforma que virá. Pegando aqui a pergunta 3 da Amanda Carvalho, o que tem a dizer dos 5 meses de governo Lula? Olha, na minha visão, o Lula ele está sendo fiel àquilo que ele prometeu na sua campanha, na maior parte, né? Porque a gente tem que entender também que faz parte do jogo político. Você tinha, por exemplo, a demonização daquele orçamento secreto e agora a mesma coisa existe, embora alguns chamem de outro nome. E aí com Bolsonaro aquilo era a pior coisa do mundo, com o Lula é visto como pragmatismo político, citando palavras do próprio Ciro Gomes. Agora, no ambiente da economia, ele havia falado, olha, eu quero gastar mais. Gasto, na visão do Lula, é investimento. Então é natural que o novo arcabouço fiscal venha com espaço maior de gasto. O outro ponto é que ele entende, poxa, precisamos de crescimento econômico para que eu não tenha que levar ainda mais os impostos para ter mais arrecadação. Por isso ele bate muito na figura do Banco Central, porque ele quer que essa taxa de juros caia, porque ele tá certo no raciocínio de que, poxa, os juros estrangulam a economia. Sim, só que há um motivo para isso, né? É por questão de inflação. E sempre que ele bate, principalmente na questão da autonomia do Banco Central, ele acaba, na verdade, ajudando a desancorar as expectativas futuras. Então esse tipo de fala até atrapalha a queda de juros de maneira mais rápida. Quanto à questão da Petrobras, da nova política de preços, outra vez, não devia ser surpresa para ninguém, porque eles falaram durante muito tempo que iriam mudar a política de preço da Petrobras, que querem que a Petrobras invista mais em refino. Então quando sair, por exemplo, investimento em refinaria, que tem um histórico terrível aqui no Brasil, né? Pega lá Passadina, pega, por exemplo, Abreu e Lima, em Pernambuco, que custou 9 vezes mais, tem um custo de refino 3 vezes mais alto em comparação com outras refinarias. Mas, mesmo assim, é uma área que o governo ele falou, não, a gente quer estimular essa área. Então, não acho
que tem grandes surpresas no que o Lula prometeu e no que ele está entregando. Me espanta a surpresa de alguns que falaram, não, o Lula, apesar do que ele está falando, ele vai vir, né, um pouco mais para o centro, vai ser alguma coisa parecida com o Lula 1, e aí, passadas 2 semanas da eleição, o pessoal falando, eu apoiei, mas eu tô assustado. Eu acho que ele está sendo simplesmente fiel ao que ele prometeu. Mas, como eu já comentei anteriormente aqui no vídeo, a vida do Poder Executivo não está fácil. Então, o Legislativo, ele está travando muita coisa que o Lula gostaria de fazer. E, inclusive, indicando que, olha, a alteração sobre coisas que já foram aprovadas ano passado e que são, na visão da maior parte do Poder Legislativo, avanços institucionais para o Brasil, não serão rediscutidas. Então, tem a questão da derrota do governo na mudança do marco do saneamento, que é muito interessante esse marco do saneamento, em um país onde praticamente metade dos brasileiros não tem acesso à água encanada e saneamento básico. Aquilo é realmente um passo para universalizar o atendimento do brasileiro por esses 2 serviços. Você teve a questão da autonomia do Banco Central, muito atacada pelo presidente Lula, mas que o Congresso, o Lira, o Pacheco já falaram, não, isso não se discute, isso não vai mudar. E a mesma coisa, por exemplo, com privatização de Eletrobras. Então, simplesmente, o Poder Executivo não está fazendo o que ele quer. Ele vai ter que fazer o que ele considera possível negociando com o Congresso. O que pode ser bom ou ser ruim, né? Dependendo do tipo de negociação que acontece lá. É muito dinheiro dado em emenda constitucional que tende a ser desperdiçada ou até, né, escoar aí por ralos de corrupção. Mas eu não acho que há grandes surpresas entre o que foi prometido e o que está sendo proposto, feito pelo governo. E quanto à questão econômica, crescimento de PIB, esse tipo de coisa, são só 5 meses. Então, muito que a gente está vendo até agora é consequência dos anos anteriores, né? Essa taxa de juros alta vem desde o ano passado. A inflação em queda é consequência dos juros altos. O próprio patamar do dólar atualmente na casa de 5, lógico que o Poder Executivo ele tem peso nisso, ele tem falas, ele tem propostas, mas se deve muito à diferença de juros que temos entre Brasil, com taxa em 13,75, e Estados Unidos com a Fed Funds Rate na casa dos 5%. E se lá os juros começarem a cair antes daqui, então tende a ficar ainda melhor para o real, né? Vai se apreciar contra o dólar. Se o movimento contrário acontece, é o contrário que tende a acontecer. Então, nem tudo de ruim que acontece no Brasil é culpa do Lula, nem tudo de bom que acontece é mérito do Lula. E em 5 meses de governo é muito pouco tempo para se comentar sobre as consequências econômicas de qualquer coisa que ele está fazendo ou se propõe a fazer. Pegando uma agora mais voltada para investimento, Shirley.Viana está perguntando, tenho 35 anos, acha tarde para uma previdência? Atualmente só posso aportar R$100 por mês. Olha, eu não acho tarde, mas é sempre melhor começar mais cedo. Se tivesse começado com 20 anos, seria muito melhor. Já seriam 15 anos de investimento, ainda que seu aporte fosse pequeno. E da mesma forma, é sempre melhor você aportar valores maiores. Mas se você não tem um valor maior, então começa quando você puder, com aquilo que você tiver. Eu vou citar uma conta aqui, que ela tem valores diferentes, né, com R$300 e não com esses 100, mas que eu fiz para alguns amigos. Era um casal que estava discutindo se deveria começar a investir hoje ou esperar 10 anos para os filhos crescerem para começar a investir. Eu fiz a seguinte proposta para eles, né? Falei, bom, quanto vocês podem investir hoje? Eles olharam um para a cara do outro, não sabiam muito bem, então eu perguntei, R$300 é possível? Vocês conseguem investir R$300 a partir de hoje? E falaram sim. Eu falei, tá bom, mas vamos imaginar que vocês não investem então os 300, deixem os filhos crescerem, e aí depois de 10 anos você começa a investir 300 por mês, pode ser, por exemplo, numa previdência privada. Vamos imaginar uma que tem um perfil, né, de alocação em renda fixa que renderia hipotéticos 1% ao mês. O que não vai acontecer, né? Porque as taxas vão mudar, IPCA vai mudar, etc. Mas só para facilitar a conta, R$300 por mês rendendo 1% ao mês ao longo de 20 anos teriam transformado esses aportes no montante total de mais ou menos R$300 mil. Quando eu falei isso para eles, eles pensaram, pô, legal, né? Não muda de vida, também vai ter inflação no meio do caminho, então vai ter um crescimento em termos reais? Muito provavelmente sim, porque é 1% ao mês, a inflação ficou aqui no Brasil uns 6% na média, mas é legal. E depois eu falei, tá, mas agora vamos imaginar que vocês não investiram durante esses 20 anos apenas, vocês começaram agora. Não esperaram as crianças crescerem e aportaram esses R$300 por mês que vocês falaram que conseguem fazer. Nessa nova conta, 300 por mês, rendendo a mesma coisa, 1% ao mês, só que agora durante 10 anos a mais, ao invés de 20 anos são 30 ao todo, o montante acumulado ao final seria de mais ou menos R$1 milhão. Então veja que apenas por 10 anos a mais, o resultado acumulado é mais de 3 vezes superior à primeira simulação. E isso acontece muito mais por conta do efeito do tempo e dos juros compostos do que por conta do aporte.
Você pode fazer N simulações até parando de investir depois de algum tempo enquanto a outra pessoa continua. Se você começou 10 anos antes, vai ter um grande peso na sua multiplicação patrimonial lá na frente. Então, quando você está falando aqui, Shirley, poxa, eu só posso investir R$100, entenda que lá na frente isso não são R$100. Ao investir R$100 hoje, Shirley, com essa multiplicação, né, de 1% ao mês ao longo de 30 anos, você vai ter mais de R$3.500 lá na frente. Ou seja, quando você deixa de investir R$100 hoje, você está deixando de ter R$3.500 lá na frente. Então, o que eu vejo é o seguinte: quem pode começar antes, comece antes. Quem pode investir mais, invista mais. Mas se você só pode começar agora e com pequenos valores, não deixe de começar. Porque seu arrependimento depois de um tempo sempre será não ter começado antes. Até porque, vamos lembrar que quando a maioria de nós aqui for idoso, a Previdência Pública brasileira estará radicalmente diferente do que é hoje, para pior. Porque, afinal de contas, o Brasil já perdeu o bônus demográfico. Ficamos velhos antes de ficar ricos. Basta olhar a tendência da pirâmide etária brasileira. Cada vez menos gente na base, os casais estão tendo menos filhos. Inclusive, podemos usar os comentários para fazer uma pesquisa. Qual é a sua idade e quantos filhos você tem? Na minha idade, meu pai tinha 2 filhos. Eu não tenho filho nenhum ainda. E se essa base produtiva será menor, e a Previdência, no final, ela virou um grande esquema de pirâmide, né? Essa base que paga para sustentar aqueles que pagaram no passado, mas o dinheiro não foi acumulado, né? Eles dependem de quem está contribuindo hoje. Quem vai estar contribuindo lá na frente pra gente quando nós estivermos aposentados? Com os nossos 65, muito provavelmente idades maiores para aposentadoria, até porque estamos vivendo mais. Ou seja, Shirley, invista, ainda que seja pouco. E para quem quer um veículo interessante para realizar um investimento em previdência privada, eu lembro que a nossa gestora Agrão vai lançar agora no dia 5 de junho a Previdência Arca Renda Fixa, com alocação 100% em fundos de renda fixa, aproveitando esse bom momento dos juros, sem taxa de carregamento, com taxa de administração muito baixa, 0,59% ao ano, e com uma carteira que nos nossos backtests, né, não dá para prometer rentabilidade futura, mas nas simulações que fizemos, supera o CDI, com todos os benefícios que uma previdência privada tem, a questão sucessória, não entrar em inventário, não pagar o ITCMD. Como é previdência, também não tem cobrança de come-cotas no meio do caminho, que acontece com um fundo de renda fixa tradicional. E isso pode significar uma grande economia de imposto, já que se você fica comprado em um fundo de renda fixa durante 30 anos, como come-cotas incide 2 vezes ao ano, você paga imposto 60 vezes. E para quem fala que isso não faz diferença, faz muita diferença. Se não fizesse, o governo não tinha criado come-cotas. Para quem fica na previdência, são 30 anos sem pagar imposto uma única vez. E se você escolher a tabela regressiva, vamos lembrar que após 10 anos do seu aporte, você chega na menor alíquota de qualquer investimento que não é isento de imposto de renda aqui no Brasil, que é uma alíquota de apenas 10%. Ou seja, a chance de ficar num veículo muito barato, com um desempenho que supera um índice que no longo prazo ele é bem difícil de ser batido aqui no Brasil, que é o CDI. Vários fundos de investimento não conseguem fazer isso no longo prazo. Com benefício previdenciário, sem o come-cotas e com uma alíquota no futuro que pode ser a menor de qualquer tipo de investimento que não é isento de imposto de renda aqui no Brasil. Então fica o convite. O link está na descrição. E pegando agora uma última pergunta para fechar o vídeo, é do Cílios D. Ele quer saber um livro que marcou a minha trajetória. O livro que eu vou citar aqui não é nenhum mistério para quem me acompanha há mais tempo no YouTube e também no Instagram, já falei dele várias vezes, e quase sempre eu falo que não é o melhor livro que eu já li, o mais bem escrito, mas de fato ele marcou a minha trajetória porque após ler esse livro específico, eu tive a ideia, e eu não sabia como e nem o que, mas eu queria ter um negócio na internet. O nome do livro é Trabalhe 4 horas por semana. Eu não sei se é uma boa leitura hoje, ele já passou por reformulações, porque o mercado também mudou bastante. Eu li esse livro em 2008, mas foi após essa leitura, onde o Timothy Ferriss fala como é que ele fez para construir um negócio na internet, com pouca gente trabalhando com ele, com uma receita que pode ser escalável e de maneira quase automática, a ponto dele poder, como o título do livro falava, trabalhar apenas 4 horas por semana, inclusive aumentando o seu poder financeiro através de alavancagem cambial, porque ele ganhava em dólar, o pessoal que trabalhava com ele era da Índia, remunerava em rúpias, e na época ele vivia rodando pelo mundo, mas ficou bastante tempo na Argentina, morando em pesos, numa situação bem diferente da Argentina atual. Mas o dólar lá já era muito mais valorizado em comparação com o peso. E quando eu li esse livro, minha cabeça, ela explodiu. E eu pensei, nossa, um dia eu quero fazer algo parecido com o que esse cara faz. Na parte de trabalho 4 horas por semana é radicalmente diferente. Eu devo trabalhar, sei lá, umas 60, 70 horas por semana. Só que isso mudou minha vida porque hoje eu trabalho com internet, fazendo uma coisa que eu gosto bastante. E até por isso eu consigo trabalhar tanto. E, poxa, lógico que eu fico cansado, mas eu descanso, quero fazer mais. Eu tenho realmente um objetivo a ser atingido aqui com o que eu faço. E eu posso falar que eu só faço o que eu tô fazendo hoje porque lá atrás eu tive uma sementinha plantada pelo trabalho 4 horas por semana do Tim Ferriss. Mas já que eu disse que esse livro talvez ele não seja bom para o mercado de hoje, né, porque eu li lá atrás,
Eu vou citar um outro aqui de educação financeira que foi muito importante na minha trajetória e sobre o qual já falei aqui também no canal, tem vídeos comentando sobre esse livro, que é o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Eu acho que é um primeiro livro de educação financeira fenomenal, inclusive muito bom para você dar para um adolescente, alguém que já tem uma compreensão maior da vida. E citando apenas uma das lições do livro, para que ele possa entender que o trabalho dele e o negócio dele são coisas diferentes. Que ele vai ter vários trabalhos ao longo da vida, sobretudo nessa era de disrupção, de mudanças na maneira como as coisas funcionam, mas o negócio dele é um só. É pegar parte da renda que ele tem e comprar ativos, para que esses ativos possam sustentar esse cara um dia e bancar o que ele vai querer gastar com passivos. Acho que essa é a lição mais importante do livro. E é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Espero que tenham gostado de mais esse Perini Responde. Novamente, eu usei perguntas do Instagram, mas deixem também perguntas aqui nos comentários, porque nos próximos eu posso pensar questões que nós encontramos aqui no YouTube. Principalmente questões mais atemporais, porque em termos de acontecimentos novos no Brasil, não dá para competir com uma caixa de perguntas que eu coloco no dia anterior à gravação desse vídeo. Mas foi uma pergunta, por exemplo, como a da Shirley sobre previdência, ou como essa última pergunta de livro, aí eu posso pegar aqui do YouTube. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no Você Mais Rico, me acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.